E na edição dessa terça-feira a gente tem o privilégio de receber a líder e uma das fundadoras do movimento da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, para a gente tratar do documento de referência da Conferência Nacional de Educação de 2024, a CONAE, que, segundo uma nota já trazida pela Associação de Olho no Material Escolar, que, aliás, é um dos movimentos mais brilhantes dos últimos anos para o agronegócio brasileiro. Esse documento já mostra que a gente pode ter um retrocesso significativo para a educação no país e, naturalmente, que o De Olho no Material Escolar tem como objetivo garantir que os jovens desse país encontrem uma outra forma de entender, né, as coisas de uma forma não só moderna, mas correta. Estão muito preocupados com esse documento, portanto, e com a Conferência Nacional da Educação de 2024, que vai definir ali diretrizes para muitos anos. E são todos esses entendimentos que a gente vai ter agora com a Letícia Jacinto, que já está conosco nessa manhã de terça-feira. Ela teve um probleminha com a conexão, mas eu vou trazendo, enquanto a gente retoma a conexão com a Letícia. Olha só, essa nota do De Olho no Material Escolar, assinada inclusive pela Letícia, traz o seguinte: o apoio para a divulgação dessa nota, somado às gestões que estamos realizando junto a parlamentares, Ministério da Educação, entre outras instituições relevantes, é fundamental para mudarmos o cenário e elaborarmos uma declaração consensual que proporcione uma educação digna e acessível a todos os brasileiros. E este é o mote central, é o escopo central da Associação de Olho no Material Escolar, na pessoa de quem a gente entende agora tudo o que está acontecendo e a que pontos temos que ter de atenção a essa conferência. Letícia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Carla. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão importante, né, que é a educação brasileira e que tem nos preocupado bastante nos últimos dias. Qual é a sua preocupação maior agora, Letícia, diante desse documento e diante dessa conferência que está prestes a acontecer? O que nos preocupa mais nesse momento? Carla, para explicar um pouquinho, né, o que é o CONAE ele é um documento cujo principal objetivo é subsidiar o projeto de lei do Plano Nacional da Educação. Então, é a Conferência Nacional da Educação, que vem sendo discutida entre municípios, governos estaduais, e depois chega no âmbito federal, para que esse documento saia em janeiro, e ele serve de base para todo o Plano Nacional da Educação, que são as leis para os próximos 10 anos. Então, vamos pensar, 10 anos que deveriam conter, né, estratégias bem delimitadas, metas, submetas, que vão levar esse aluno para um aprendizado realmente importante, né, nesses próximos 10 anos, para que ele se torne um grande profissional, para que ele esteja inserido no mercado de trabalho, para que ele evolua, para que ele tenha a sua dignidade aí contemplada através do que ele aprendeu da educação. E o que a gente percebe nesse documento é que ele está completamente longe do que realmente a educação precisa, né? A gente não percebe aqui metas bem definidas sobre matemática, então o aluno tem que saber fazer as 4 operações na primeira, no Fundamental 1, né? O aluno tem que saber ler, escrever, interpretar um texto, tem que ser alfabetizado até os 6 anos e assim vai. Então são métricas bastante claras de países desenvolvidos. As nossas notas no PIRS, acabou de sair, no PISA, aliás, todos os exames internacionais que o Brasil tem participado, a gente está atrás de países como o Cazaquistão, a gente está um dos piores países de educação do mundo. 1% da nossa população sabe fazer as operações matemáticas, né? A gente tem 13% da população que sabe ler, escrever e interpretar um texto de uma maneira que é necessária, né, para que essa pessoa seja um adulto que consiga se inserir no mercado de trabalho. Então, os nossos índices têm mostrado que a educação dessa maneira não está dando certo, e aí vem um texto que é base para os próximos 10 anos da educação, que não contém essas metas claras, que está muito longe realmente da realidade do que a gente precisa. Então, é bastante preocupante e
a gente precisa, de alguma maneira, barrar esse documento, que ele não possa servir de referência para a lei dos próximos 10 anos. Inclusive, Letícia, hoje no noticiário da manhã já era possível a gente perceber que uma das notícias era essa, na manhã dessa terça-feira, de que nem alunos e nem professores estão satisfeitos, por exemplo, com os métodos aplicados ali para o nosso ensino médio, né? Então, justamente foram questionadas a especialista que estava tratando do assunto sobre esse método, né? Essas diretrizes que a nossa educação não tem. Como mudar isso, Letícia, e como o De Olho no Material Escolar está trabalhando nessa pré-CONAI e de olho nessa conferência em como ela vai funcionar? Então, a nossa equipe técnica ela está extremamente debruçada em cada detalhe e pelo que estudamos e avaliamos, esse documento não pode ser de modo algum projeto de lei a nortear a educação do Brasil para os próximos 10 anos, né? Analisando ali item a item, a gente não identifica as coisas importantes para a educação e eu acho que perguntas, Carla, que a gente deve fazer, né? Por exemplo, quais são os principais aspectos que desafiam os vários sistemas educacionais brasileiros, compostos pelo regulador e operador de sistema de ensino superior, o governo federal, que deveria propor estratégias para que pudéssemos contar com a formação do alto nível de profissionais, como professores, médicos, enfermeiros, policiais, engenheiros. Ou seja, a gente quer formar engenheiros, a gente quer formar professores, a gente quer formar médicos, a gente tem uma vontade, né, legítima de elevar o padrão de vida da população através da educação. Isso não está contemplado, né? Não está contemplado realmente. A educação ela não tem que só simplesmente regular, supervisionar, ela tem que inserir as metas e submetas necessárias de cada matéria. A criança, se ela não aprender a ler, se ela não tiver um letramento adequado, como é que ela vai saber história? Como é que ela vai entender geografia, né? Então, a De Olho no Material Escolar, ela analisa fortemente a educação para que a gente tenha uma educação de qualidade e começando pelos materiais didáticos que já estão longe da realidade, né, dos setores produtivos brasileiros, até porque não tem se utilizado como base a ciência para produzir esses materiais. Né? Muitas vezes os materiais, 97% da parte dos materiais são opinativos, principalmente, né, em relação ao agro. Isso foi um estudo feito pela USP, pela FIA, encomendado pela De Olho no Material Escolar, que analisou todo o material do MEC. Então, o material longe, os professores, a formação dos professores também negligenciada nesse documento. Então, nós temos um problema estrutural na educação, desde os seus editais que pedem para o material, desde a formação de professores, desde a nossa base e agora a nossa futura lei para os próximos 10 anos. Então, a ideia, Carla, é que a gente consegue aqui ajudar de forma bastante técnica a analisar esses pontos. Mas a ideia é que a sociedade civil realmente se mobilize, converse, entenda de educação. Gente, educação é o único futuro, é o único caminho para a gente chegar onde a gente quer, né, com o nosso país, que tem um potencial imenso, um monte de gente trabalhadora e a educação é esse único caminho para a gente chegar lá. Então, que os pais entendam, que a sociedade civil entenda de educação e, principalmente, os nossos parlamentares que não contemplam a educação em seu portfólio, coloquem a educação. Porque senão nós vamos continuar olhando no retrovisor e nos defendendo de pautas, às vezes, a maioria das vezes, absurdas, que vêm perdendo tempo em relação a isso e deixando de lado o que é mais importante para o futuro do país. Não, é bálsamo a gente ouvir você falar, né, Letícia? Porque, de fato, quando a gente está tratando disso, muitas pessoas acham que o De Olho no Material Escolar está tratando só das informações sobre o agronegócio, sobre os setores produtivos inseridos ali no material didático, mas não, né? Vocês estão olhando para a educação de uma forma geral e pensando na formação, na base desse país, e isso é determinante. Letícia, quais são suas preocupações atuais, não só em relação a essa lei que vai nortear a nossa educação, mas em tudo que vem na sequência, em relação justamente às informações sobre os setores produtivos do nosso país.
O que já mudou desde o nascimento do De Olho no Material Escolar e o que te preocupa para essa próxima etapa, que são esses próximos anos dessas novas diretrizes que estão sendo definidas em torno dessas informações referentes ao nosso setor? Alguns pontos que o CONAI traz, que são bastante relevantes, né, analisados de forma técnica, cada palavra desse texto. Primeiro, falta amplamente uma discussão com a sociedade no geral. Na hora que você vê ali as entidades que estão sendo representadas dentro desse documento, elas não representam a maioria da população brasileira. Ou seja, nós estamos num país democrático, da qual a educação é o principal caminho, então ela deve ser amplamente discutida com todos os setores. Os setores produtivos brasileiros não está ali representado. Aliás, um dos pontos levantados é que tem um ataque muito grande ao setor privado, uma crítica ao setor privado, né, preocupante. É um setor que não estou falando do agro, que eu estou falando do setor privado mesmo, né, no geral. Ele move a economia, ele que paga os impostos, ele que emprega as pessoas, ele traz essa dignidade através do trabalho, através da evolução profissional de cada um, e ele é amplamente criticado dentro desse documento. Não foi discutido democraticamente com toda essa sociedade representada. Então, a maioria da sociedade não está representada dentro desse documento, e ele tem que voltar para essa discussão, com certeza, né? Uma falta de rigor técnico também absurda, na hora que você vai tentar fazer as conexões das metas, dos níveis que eles têm lá, uma coisa não conversa com a outra. Então, muitas vezes a gente não entende se o documento está escrito daquela maneira para confundir, mas uma metodologia que é necessária na educação, né, com as estatísticas, com comparações internacionais, trazendo currículos que já evoluíram, países que estão muito melhores no ranking da educação do que no Brasil, isso não existe, ele foi deixado de lado, né? Pasme aqui, Carla, a parte da educação ambiental e tudo que diz respeito a isso, a sustentabilidade, a biodiversidade, foi entregue ao Movimento Sem Terra. Então, assim, a própria Confederação Nacional da Agricultura não está dentro desse documento, não foi chamada para debater, e essa área da educação ambiental está nas mãos do Movimento Sem Terra. Então, assim, tem também uma crítica muito infeliz do ministro da Diversidade e Cidadania, né, que traz uma crítica à branquitude, que deve ser combatida de maneira bastante real e crítica para evitar o racismo. Então, assim, gente, as crianças realmente elas têm que entender, elas têm que aprender a respeitar as pessoas, elas têm que aprender a serem tocadas, né, pelas causas, por ajudar as pessoas, por melhorar o lugar que elas estão, com um grande propósito. Mas para isso elas precisam saber ler, escrever, fazer as 4 operações, entender da história do Brasil, entender da história dos outros países. Tem muita coisa antes, que as metas precisam estar claras para que ela possa se formar um ser humano digno, respeitoso, que respeita as pessoas, que respeita o meio ambiente, que respeita o ambiente onde ela está, né, e que transforma a comunidade, que transforma o local onde ela vive e realmente faça uma modificação, né, no mundo. Então, esse basamento científico para gerar um adulto consciente, feliz, capaz de ser protagonista do seu futuro, é inexistente no documento. Então, você perguntou, né, qual é a preocupação que a gente tem? Ela é imensa. Ela é imensa, porque tudo começa através das metas que a gente coloca, tudo começa através dos debates que a gente traz para a mesa, tudo começa através das estratégias que a gente desenha para que a gente chegue naquele futuro, né? Com prazos, com metas, com submetas, com tópicos realmente relevantes. Isso não tem sido contemplado aqui além de grandes absurdos que a gente consegue ver aqui no material. Parece, de fato,
uma nova bravata, né, contra o agro na disseminação do conhecimento, né, Letícia? Como a gente viu acontecer no Enem, por exemplo, parece que a nova bravata tem que ser contra o setor produtivo. O que ainda dá tempo de fazer, Letícia, em relação principalmente à CONAI, e em relação à CNA, por exemplo, não estar nessas discussões, enquanto uma parte importantíssima da nossa educação foi entregue ao Movimento Sem Terra? Eu vejo aqui na nota em outras reportagens também, que a CUT também está participando dessas discussões. Quer dizer, o que ainda dá tempo de fazer? Como é que a gente pode reverter algumas dessas situações, Letícia? A Diolio está trabalhando, né, até chegar a hora do recesso aí mesmo. Então, estivemos em Brasília semana passada, vamos para Brasília nessa semana também, e principalmente para ajudar de maneira bastante técnica e bastante científica como analisar esses pontos que estão presentes na CONAI, alertando parlamentares, tanto os deputados quanto os senadores, a própria frente, algumas frentes, na verdade, parlamentar, estão conosco também, e o que eu acredito o que daria para fazer até janeiro, né, assim que os parlamentares voltam do recesso, esse documento já vai estar na mão do MEC, ele tem do dia 21 a 28 para ser publicado. E eu não sei se há muito o que fazer aí antes do dia 28 de janeiro, mas assim, estamos aqui fazendo um grande esforço para que mais pessoas conheçam, né? E a gente traga esses pontos críticos que são graves para o futuro do Brasil, para que isso seja ainda discutido. O ideal seria que esse documento nem viesse à publicação. Sim. Mas, se ele vier, o que mais tem que ser feito, o papel dos parlamentares é a coisa mais importante que vai ter no Brasil para os próximos 10 anos. Então, a gente tem que votar uma boa lei da educação. Essa lei tem que ser completamente transformada e esse documento não pode servir de base. Então, o papel dos parlamentares vai ser extremamente importante. Então, a gente tem alertado para que eles conheçam mais a educação, participem mais ativamente da educação, porque, claro, Carlinha, se a gente tiver um caminho aí a ser trilhado, com pessoas mais letradas, com pessoas mais autossuficientes, né, com capacidade crítica, alfabetizadas, e a gente sabe como é que vai ser o futuro do Brasil, né? O futuro do Brasil pode ser brilhante. A gente tem oportunidades aqui grandes, é um país continental que tem tantas coisas boas para poder oferecer, celeiro do mundo e tanta tecnologia, agências de pesquisas maravilhosas, né? Institutos de pesquisas maravilhosos. Então, a gente tem um futuro muito bom pela frente se a gente segurar realmente a educação. Então, o que pode ser feito cada um da sociedade civil fale com o seu parlamentar, converse com as pessoas que conheçam, discutam esses pontos, porque tem muita gente que não está sabendo, não consegue ler e falar, isso não é comigo. Não, gente, a educação é com cada um, é em cada casa, em cada canto desse país. É verdade. E é a educação que vai tirar a população que hoje ainda vive sendo refém das suas necessidades, né, Letícia? É só via educação que a gente faz as pessoas enxergarem muito além daquele cativeiro das necessidades que muitas vezes são impostos a elas. Elas não precisam viver desse jeito, né? Exatamente, amplia horizontes, né? Você perguntou o que o Diolio tem feito, né? Esse é um dos documentos técnicos que a gente tem analisado, mas o nosso dia a dia é trazer crianças para conhecer os setores produtivos, né? Então, levando em feiras, levando na agroindústria, levando nas fazendas. E, olha, você vê o rosto delas, eu não tinha ideia que isso acontecia, elas falam, sabe? A gente vê muitas histórias de modificação de vida mesmo, porque na hora que uma criança dessa é modificada, não modifica só ela, modifica a casa dela, modifica o bairro dela, modifica a escola. As crianças que foram premiadas por nossas redações, tem cada história maravilhosa, né? A criança foi, realmente modificou ali todo o entorno que ela faz parte, e o professor se sentiu valorizado, a escola se sentiu em evidência, a secretária da Educação começou a trabalhar, daquele município, começou a trabalhar mais fortemente mais próxima dos setores produtivos, os próprios setores produtivos começaram a abrir suas portas. Então, o Diolio ele tem feito esse trabalho de costurar, né? Não só trazer
a informação técnica com dados científicos, mas também falar, venha conhecer, venha ver. A gente está abrindo as portas para que vocês sintam, perguntam, conversem com os funcionários, entendam da tecnologia, estejam mais perto, né, aos setores produtivos da população, que muitas vezes é urbana e o que ela tem ali é o que ela está estudando. E foi o que você falou, a educação é o único meio de ampliar esses horizontes, de melhorar essa capacidade cognitiva da criança, de ajudar ela a entender qual é o papel dela no mundo, e não só crianças, como adultos também, e aí realmente transformar e não ficar dependendo, né, só de pequenas esmolas ou exceções ali que tem recebido, né? O mundo é muito maior do que isso, a esperança está realmente no setor educacional. Olha, Letícia, é sempre muito bom te ouvir e muito bom receber essa resiliência que você tem diante de tantas. Porque cada dia é um desafio diferente, é um obstáculo, parece que cada vez maior. Mas a sua resiliência, eu conheci a Gija durante o Encop 2023, é outra mulher que enche o coração da gente de esperança, porque ela falou: a gente quer transformar o Brasil. Né? A Gija, que é uma das cofundadoras do De Olho no Material Escolar. Eu tô aqui com a Gabriela Tonial também, que já promoveu uma mudança muito significativa ali no entorno dela. Então, quer dizer, é um trabalho de formiguinha, mas tem muitas formiguinhas trabalhando agora, né, Letícia? E isso é determinante, a gente parar de aceitar simplesmente essa omissão e esse silêncio dos bons, né? Ah, não, mas eles são assim mesmo, deixa eles falarem. Não, não dá mais pra gente aceitar e continuar omisso, né, Letícia? A gente precisa trabalhar. Exatamente. Os espaços, eles têm que ser ocupados por pessoas do bem. Os espaços, eles têm que ser ocupados por pessoas técnicas que fazem, que levam essa evolução, né? E que trazem essa esperança. Você tocou muito bem num ponto, né? O problema não é todo esse barulho, o problema é o silêncio dos bons, porque mais pessoas boas unidas, né, se juntando num interesse legítimo, né, a associação é uma associação sem fins lucrativos, do qual, né, o trabalho da própria diretoria, de todo o conselho, ele é voluntário. Então, você imagina, né, a vontade realmente de transformar esse Brasil, de ajudar, de trazer, de aproximar a educação à ciência, de valorizar os institutos de pesquisa, eles que nos trouxeram até aqui. Então, isso é reconhecimento da história, isso é reconhecimento da evolução, isso é saber que há transformação em cada criança que foi recebida ali, né, 99% é de escolas públicas. Então, isso acalenta nosso coração, né? E você falou, a sua resiliência. Muitas vezes eu brinco aqui internamente, né? Tem muitos assuntos difíceis sendo discutidos na educação, do CONAI é um deles. É um assunto difícil até de digerir quando a gente tem acesso a alguma coisa assim. Mas os nossos programas, a biblioteca, a agroteca no ar, o que a gente tem conseguido trazer para essas crianças, que linka elas à própria ciência brasileira, assim, a evolução toda dessa agricultura tropical e a oportunidade que você dá quando você olha para essa criança, quando você pega na mão, quando você chama o nome dela e quando você ajuda nessa evolução, né, nas perguntas, nas brincadeiras, nos desafios que a gente tem colocado. E isso a gente tem programas com várias empresas, por exemplo, jornadas com alunos. Aí você você entende realmente por que a gente está nesse trabalho, sabe? Porque aí você relembra. Primeiro você se aproxima da comunidade educacional, só que muito mais do que isso, você consegue relembrar o porquê do propósito de estar aqui, é porque dá certo, é porque a gente realmente tem que ocupar esses espaços que estão desocupados ou que estão mal ocupados, né? Mal conduzidos. E a gente precisa ajudar, pegando na mão mesmo, porque isso é interesse de todos nós. O Brasil é nosso, o Brasil tem um futuro brilhante e a gente tem muito orgulho de ser brasileiro. É verdade. Temos mesmo. Letícia, olha, é um prazer recebê-la. A gente vai continuar acompanhando isso tudo muito de perto. O Notícias Agrícolas, você sabe, o Bom Dia Agronegócio, estão de portas abertas sempre para você, para o De Olho, e a gente continua trazendo aqui o máximo de informações possível para que a gente possa ajudar a mudar essa situação. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco na manhã dessa terça-feira. Obrigada a você, Carlinhos. Um grande abraço
Obrigada por dar essa oportunidade ao De Olho para falar um pouquinho desse tema. Nós é que agradecemos. Um abraço para você também, Letícia. Até a próxima. Até.